A Rádio Educadora do Maranhão passa a apresentar Bíblia no Rádio, com Padre Flávio Collins. O seu estudo bíblico diário sobre a Palavra de Deus. Os autores, as principais mensagens, os personagens, a espiritualidade, as curiosidades e muito mais. Bíblia no Rádio, a partir de agora, na Educadora. Saudação, querido amigo ouvinte da Rádio Educadora, seja bem-vindo, seja bem-vinda à programação da 560. Estamos iniciando nosso Bíblia no Rádio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda você que me acompanha pelo AM 560, também pelo aplicativo da Rádio Educadora e pelo nosso site educadora560.com.br. O Bíblia no Rádio é o seu estudo bíblico aqui através das ondas da Rádio Educadora. Você pode participar, deixar sua mensagem, tirar sua dúvida, fazer sua manifestação em mensagem de texto pelo WhatsApp da Rádio Educadora do Maranhão. 987572140, 987572140. Conosco aqui o Padre Flávio Collins, reitor do Santuário de Nazaré no Quatraque, professor de Bíblia no IESMA. Padre Flávio, bem-vindo. Olá, Padre Guto. Tudo bem com você? Tudo bem, meu irmão. E você, tudo tranquilo? Tudo, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Padre Flávio, mais uma edição do nosso Bíblia no Rádio, falando do livro dos Juízes. Exatamente, os juízes de Israel. Juízes e juízas. Dom Esmeralda para a gente saudar os juízes e juízas de Israel. Bem, é isso. Tá certo. Então, Padre Flávio, por favor, vamos retomar nosso estudo bíblico sobre o livro dos Juízes e Juízas de Israel. O senhor faz aí a rememoração do último encontro e depois a gente segue avançando, por favor. Muito bem. Antes de tudo, eu gostaria de responder a pergunta do Diácono João Pedro. Ele perguntava sobre uma arma utilizada por um dos juízes menores de Israel, no capítulo 3. Ontem eu pensava na hora da pergunta que fosse Otoniel, mas na verdade é Samgar. No capítulo 3, 31, ele feriu 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também salvou Israel. Pronto. Ele perguntava sobre o significado da palavra aguilhada. Bem, aguilhada tem a ver com aguilhão, né? Tem essa expressão, São Paulo vai usar, né? Não é São Paulo que usa, não. Acho que não me lembro agora quem usa, mas o aguilhão não é que ninguém usa, na verdade é uma imagem, né? A morte descrita, né, com um aguilhão, que é uma espécie de lança na ponta de um bastão, que é o aguilhão, né? É muito comum se descrever a morte assim, né? É uma capa, né, escura, sem nada dentro, sem rosto dentro. São os olhos bem profundos, assim, né, meio escuro, meio sinistro, com um aguilhão, quer dizer, querendo ceifar. Um instrumento que se usa para a ceifa. Então, da ideia de ceifar vidas. Mas a palavra aguilhada tem a ver com aguilhão, certamente, né? De fato, a palavra em hebraico é malemad. Malemad se traduz como aguilhada, se traduz como aguilhão. Mas a aguilhada de bois é uma vara com uma ponta de ferro, quer dizer, com uma vara que tem uma ponta de ferro, que servia para estimular, sei lá, né, no campo, para fazer o boi parar, ou fazer o boi continuar. É uma espécie não é nem rédea, mas um estímulo, né, para um pouco controlar as ações de um boi. E tem até a gente busca na internet, tem uma imagem aí, a descrição de as pessoas arando, né, arando a terra, o boi puxando ali o carro, né, da aragem, e tinha ali um camponês, de algum modo, conduzindo as ações do boi com esta aguilhada. Então se tornou nas mãos de Samgar uma arma, porque ela é uma vara, né, uma espécie de lança com uma ponta. Então é isso, é a aguilhada de boi. Explicado. O instrumento usado por Samgar para ferir 600 filisteus. Então, partindo de Samgar, nós falamos ontem que o livro dos Juízes apresenta então aí a história de 12 juízes de Israel. É um pouco mais, né? Porque tem Baraque e Débora, então aí são 2, pelo menos. E, então, o livro se divide assim, né? A gente recordava isso. Tem 2 introduções, a gente vai falar dela hoje. Da segunda, sobretudo, que é de caráter mais teológico, doutrinal. E duas conclusões, né?
que narra um episódio trágico aí do desaparecimento da tribo de Benjamim, por causa de uma ação muito feia que os benjaminitas fizeram. E a parte central, então, narra a história de 12 juízes de Israel. Esses juízes são divididos assim, em dois grupos, juízes maiores e juízes menores. O critério para dizer juiz maior ou menor é, na verdade, a atenção que se dá a eles no livro. Maiores são aqueles aos quais são dedicados muitos textos, né, muitos versículos. E menores são aqueles que são descritos apenas como uma breve síntese. Então, nós começamos a falar da história, né, de uma maneira sintética, dos juízes maiores, em primeiro lugar. Lembrando que o juiz é uma pessoa constituída para uma missão muito específica. É um homem ou mulher escolhido por Deus, dotados de um carisma particular. Esse carisma é descrito com a ação Espírito do Senhor. Eles têm a missão normalmente de libertar o povo. O povo se tornou prisioneiro, escravo de uma outra nação, e sofre por isso, clama ao Senhor. O Senhor então suscita um juiz com a missão de libertar aquele povo. Então logo termina a ação, né, a ação libertadora, então o juiz volta, aquela pessoa que foi constituída juiz, volta um pouco à sua vida normal. Então, nesse sentido, o juiz de Israel, ele não tem tanto a função da justiça. Ontem o Macedo usou a palavra, né, que talvez descreve melhor. Ele não faz jurisprudência, né, ele não é isso. A não ser os casos dos juízes menores, a gente vai falar deles hoje, e uma exceção mesmo é Débora, que já exercia a justiça ordinária antes de ser constituída e juíza para libertar o povo. Então era mais ou menos isso. Sim. Nós falávamos então dos juízes maiores, Otoniel, Aode, Débora e Baraque. Aí falamos de Jael, né? Concluímos um pouco falando de Jael, que a mulher do Quenita, que ela quem matou o chefe do exército de Abim, e se chamava Císara, com ali uma morte, quer dizer, claro, do ponto de vista de Israel, é uma vitória extraordinária. Do ponto de vista, eu diria, cristão, é uma coisa feia, né? Porque foi um assassinato ali. Claro que no contexto de guerra, isso foi a vitória. Então, é uma coisa para ser celebrada no contexto de guerra. Mas foi isso. E chama atenção para isso, né? São duas mulheres nesse episódio. Débora, né, que vai, então, estimular Baraque, que é um medroso, que não queria ir. E exatamente por causa dessa não coragem de Baraque, não foi ele que venceu a batalha, mas foi Jael, a mulher do Quenita. Jael, ela não é de Israel, isso aqui é interessante, né? Não é uma israelita, é estrangeira. E, então a vitória foi de Jael, foi de Débora e também de Baraque. Mas essa vitória por mão de uma mulher, do ponto de vista do rei Abim, esta derrota por meio e por ação de uma mulher, torna, no contexto bíblico, entende-se, né, uma derrota ainda muito mais vergonhosa, porque foi por mão de uma mulher. Quer dizer, não é uma guerreira, né? E, quer dizer, não seria uma pessoa de guerra. Os homens eram de guerra, não as mulheres. E aí, então, ser derrotada por uma mulher é uma derrota muito vergonhosa para Yabim. Bem, depois a gente agora vai olhar rapidamente, eu digo rapidamente assim, né, de maneira sintética, a história de Gedeão, que é um outro juiz maior de Israel. São 6, né? São 6 para cada lado, são 6 juízes maiores e 6 juízes menores. Então, o ciclo de Gedeão, Padre Guto, começa aí no capítulo 6 e vai até o capítulo 8. E se abre assim, ó, que é uma situação muito típica. Muito típica no livro dos Juízes. Diz assim, no versículo 1. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou por 7 anos às mãos dos madianitas, e a mão de Madian se tornou pesada sobre Israel. Para escapar a Madian, os israelitas se utilizaram das covas das montanhas, das cavernas e dos esconderijos. Então era isso. O ciclo se abre com essa introdução, né, histórico-religiosa, uma situação de opressão, e a situação de opressão tem uma causa, a causa é religiosa, ou seja,
Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Você vai compreender mais tarde o que significa se fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor fez a mão de Madian pesar sobre Israel. E é nesse contexto, então, que entra em cena a vocação de Gedeão e a vocação, depois da sua missão, e a guerra de libertação. E esse ciclo traz diversos eventos milagrosos. O capítulo 6, versículos 36 a 40, traz isso. Acho que vale a pena a gente ler. Vamos. Capítulo 6, versículos 36 a 40. É a prova do velo. Gedeão. Antes disso, desculpa, só para contextualizar, vamos ler o início da vocação de Gedeão, que está no capítulo, sempre no capítulo 6, versículo 11. 6, diz assim: 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás de Abiezer. Gedeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvá-lo dos madianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor esteja contigo, valente guerreiro. Gedeão lhe respondeu: Eu te peço, meu Senhor, se o Senhor está conosco, de onde vem tudo quanto nos acontece? Onde estão todos os prodígios que os nossos pais nos contavam, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? E agora nos abandonou e nos deixou cair sob o poder de Madian. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vai com a força que te anima e salvarás Israel das mãos de Madian. Não sou eu quem te envia? Eu te peço, meu Senhor, respondeu Gedeão. Como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manassés, e eu sou o último na casa de meu pai. O Senhor lhe respondeu: Eu estarei contigo, e tu vencerás Madian como se ele fosse um só um. E aí, então, Gedeão vai fazer aí uma série de testes, né, para saber se é realmente o Senhor que lhe aparece, etc. Entre essas várias, veja que todo esse capítulo é um pouco a descrição desse conto de vocação e de missão e, sobretudo, o convencimento. Quer dizer, Deus vai precisar convencer Gedeão a assumir essa missão. Então, todo esse capítulo se trata apenas disso. E aí, esse que eu falava do evento milagroso, a prova do velo, está sempre no capítulo 6, versículos 36 a 40. Diz assim: Padre Flávio. Gedeão disse a Deus: Se verdadeiramente queres livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que colocarei um velo de lã na eira. Se o orvalho cair somente sobre o velo, todo o terreno estiver seco, então saberei que livrarás a Israel por minha mão, como disseste. E assim fez. Quando Gedeão se levantou no dia seguinte, de madrugada, torceu o velo de lã e do orvalho dele tirou uma taça d'água. Gedeão disse ainda a Deus: Que tua cólera não se inflame contra mim. Padre Guto, eu faço um parêntese. Quando eu estava estudando hebraico lá para os estudos bíblicos, Pois não. Na segunda parte do curso, já era traduzir um livro bíblico, que foi esse livro que a gente foi traduzir, né? E a expressão era exatamente essa: que tua cólera não se inflame contra mim. Sempre me chamou a atenção, né? Porque originalmente diz assim: que o teu nariz não fique vermelho com aquilo que eu vou dizer. É interessante essa descrição, né? Quer dizer, nariz vermelho quer dizer a pessoa está irada, está com raiva. Então, essa expressão que usava Gedeão: que o teu nariz não fique vermelho com aquilo que eu vou dizer. Então, que tua cólera não se inflame contra mim, se falo ainda uma vez. Permite que eu faça uma última vez a prova do velo. Que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. E Deus fez assim essa noite. Só o velo de lã estava seco e havia orvalho em toda a terra ao redor. Aí pronto, se convenceu e então ele vai partir para a batalha. Padre Flávio. Oi. Eu lembro que o senhor falava em outras ocasiões também dos relatos vocacionais, que essa espécie de resistência, argumento contra argumento do chamado é um sinal de eleição também, né? De escolha.
É isso mesmo, exatamente. Nós temos aqui, até mencionava, acho que no programa anterior, que nós encontramos nenhuma dessas, é uma objeção, né? Ele vai dizer, eu sou o menor, meu clã é o menor em Manassés, ele é da tribo de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai, eu sou o último, então quem sou eu? Se sou fraco, eu sou pequeno. Isso. Como posso ir? E aí isso, talvez esse conhecimento de si mesmo, né? Essa consciência de si mesmo, de ser menor, de pertencer a um clã talvez insignificante, né? Diante de todos os outros clãs da tribo de Manassés, ele então põe essa objeção diante de Deus, o reconhecimento de seus limites. E aí normalmente a resposta de Deus é assim, exatamente, mas eu estarei contigo. Então tu, ainda que sejas fraco, eu estarei contigo. Então dá a fortaleza que ele necessita para cumprir a missão que vai confiar. Perfeito. Mas aqui no caso do Manassés a gente tem realmente, né? Todas essas tratativas, será que é mesmo? De algum modo ele desconfia, ele quer sinais, né? Antes mesmo que aconteça. Porque em geral o sinal é esse, a pessoa vai e o Senhor realiza, né? De fato, aquela missão por meio dele. Mas Gedeão, ele quer provas de que realmente o Senhor lhe apareceu. Ele estava num momento de muita dúvida mesmo, por causa do peso dos madianitas. Será que é verdade? És tu mesmo? Porque nós ouvimos tantas coisas a teu respeito, mas onde tu estás? Certamente, Padre Guto, muita gente fez essa pergunta, tem feito essa pergunta em tempos difíceis como esse que estamos vivendo, certamente. Isso mesmo. E aí o Senhor mostra, eu estou contigo, eu estarei contigo, e tu verás isto. Essa é a resposta. Dentro desse círculo, Padre Gutenberg, tem uma coisa muito importante que está no capítulo 9. Capítulo 9. Vamos lá. Porque depois a gente tem, né, as campanhas de vitória, de batalha contra os madianitas, a libertação. E depois disso, no capítulo 9, nós temos, nós temos no capítulo 9 a primeira tentativa de passagem à monarquia na história de Israel. É um episódio chamado de o apólogo de Joatão, dentro de uma tentativa de realeza aí, imposta por Abimeleque. Era sobre o que Abimeleque, né, uma expressão, era uma palavra hebraica, quer dizer, o meu pai é rei, Abimeleque. E vale a pena a gente ler o apólogo de Joatão, que é o capítulo 9, versículo 7 seguintes. É um outro exemplo de fábula que nós temos na Bíblia. Diz assim, vale a pena a gente ler. Levaram a notícia a Joatão, e ele, que é aquilo que tinha feito Abimeleque, né? O contexto é esse. Abimeleque mandou matar todos os seus irmãos para se tornar rei. E subiu ao cume, Joatão então, subiu ao cume do monte Garizim e lhes disse em alta voz, senhores de Siquém, ouvi-me, para que Deus vos ouça. Um dia as árvores se puseram a caminho para ungir um rei que reinasse sobre elas. Disseram à oliveira, reina sobre nós. A oliveira lhes respondeu, renunciaria eu ao meu azeite, que tanto honra aos deuses como aos homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Então a resposta é não. Quer dizer, ela não vai aceitar, né? A oliveira não vai aceitar ser rei. Então as árvores disseram à figueira, que produz figos, é claro, né? A oliveira produz olivas, daí o azeite. Então as árvores disseram à figueira, vem tu e reina sobre nós. A figueira lhes respondeu, iria eu abandonar minha doçura e o meu saboroso fruto, a fim de balançar-me por sobre as árvores? A resposta então da figueira é não. As árvores disseram então à videira, que produz uvas, vem tu e reina sobre nós. A videira lhes respondeu, iria eu abandonar meu vinho novo, que alegra os deuses e os homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? E a resposta também é não. Então, todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores, se é de boa fé que me ungis como rei sobre vós, vinde e abrigai-me, abrigai-vos à minha sombra. Senão, sairá fogo dos espinheiros e devorará os cedros do Líbano. Muito bem, aqui a pergunta que a gente vai fazer é, qual é a moral da história?
Então, quem conhece o espinheiro, e todo mundo deve conhecer o espinheiro, vai até fazer essa pergunta: que sombra um espinheiro produz? Espinheiro não produz sombra. Normalmente ninguém vai se abrigar debaixo de um espinheiro. Mas aqui, é claro que é uma fábula, né? Não se trata de espinheiro, se trata de aquele que não tem as condições, aquele que não pode dar coisas boas, como aqueles que são representados pela oliveira, pela figueira e pela videira. Esse que não tem condições para governar, este é que governa. E se não aceitarem, ele vai destruir todos. Essa é a moral da história. Ele está falando, Joatão, de Abimeleque, né, que fez o que fez para tornar-se rei. Ele mandou matar, matou mesmo, para que não houvesse nenhum concorrente. E ele se torna rei. Ele também foi morto, juntamente com aqueles que o apoiaram. É isso que trata o capítulo 9. Apologia de Joatão. Dá uma boa reflexão, viu? Sempre dá uma boa reflexão para a política. Verdade. E ainda mais porque fala lá do repousar no espinheiro. Como é que se repousa junto com o espinho? Pois é, exatamente. Fica incomodado e furado. Exatamente. E se não aceitarem, farão fogo dos seus carros e destruirão os cedros do Líbano. Olha aí, cedros do Líbano, a gente pode comparar a grande Amazônia hoje, né? Quer dizer, aquilo que não deve ser destruído. Bem, um pouco adiante, aí a gente passa, né, para outro ciclo, que é a história de Jefté. A história de Jefté é contada nos capítulos 11 e 12. Jefté, eu comento, depois eu digo algo muito importante sobre ele. Ele é escolhido por Deus para guiar os homens de Galaade. Então, Jefté, o Galaadita, era um guerreiro valente. Aí veja a descrição da vida dele. Estou lendo o capítulo 11, versículo 1. Era filho de uma prostituta. Galaade era o pai de Jefté. A mulher de Galaade, porém, também lhe deu filhos. E estes, quando cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: não terás parte na herança do nosso pai, porque és filho de uma mulher estrangeira. Jefté fugiu para longe de seus irmãos e se estabeleceu na terra de Tob. Reuniu em torno de si uma turma de bandidos que andavam com ele. É interessante, né? Porque ele será chamado a ser juiz em Israel. Veja bem, né? Interessante isso. Mas o fato de ele não ter vivido, né, na casa do pai, da mãe, e ele vai viver como um bandido, né, e longe de Israel, isso vai justificar, inclusive, um voto que ele vai fazer para obter a vitória. Veja bem, então. A história de Jefté, escolhido por Deus para guiar os homens de Galaade como condutor contra os amonitas, com exceção de poucos versículos que referem como aconteceu a libertação, o conflito de Jefté com os efraimitas, quer dizer, o conflito de Jefté com os efraimitas, toda a história de Jefté é concentrada, sobretudo, nos colóquios de caráter diplomático e no seu voto insensato. Que voto insensato é esse? Ele fez um voto antes da batalha, o voto de sacrificar a pessoa que saísse primeiro das portas de sua casa para ir ao seu encontro. Está no versículo 31, Padre Guto. Vale a pena a gente ler, que é um voto para não ser feito. Ele diz assim, versículo 30. E Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair primeiro da porta da minha casa para vir ao meu encontro, quando eu voltar são e salvo do combate contra os amonitas, esse pertencerá ao Senhor, e eu oferecerei em holocausto. O ouvinte já sabe o que é holocausto, né? Holocausto é matar, obviamente oferecer uma vítima a Deus, toda oferecida a Deus. Então queimar totalmente para Deus. Então ele faz esse voto: se o Senhor lhe der a vitória, ele vai sacrificar a primeira pessoa que vier ao seu encontro. Quem terá sido? Quem terá sido essa pessoa? Pois é, exatamente. E aí o texto continua e descreve aqui, né, que realmente Jefté obtém a vitória. E aí, versículo 34. Quando Jefté voltou a março à sua casa, eis que sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Era a sua única filha.
Além dela, não tinha filho nem filha. Logo que a viu, rasgou as suas vestes e bradou: ai, ai, minha filha, tu me prostraste em angústia, tu estás entre os que fazem a minha desgraça. Fiz um voto ao Senhor e não posso recuar. E aí ele vai ter que sacrificar sua filha, porque fez o voto e não pode recuar. A filha pediu um tempo para sair andando errante pelo mundo, chorando a sua virgindade, e para depois ser sacrificada. Quer dizer, chorar a sua virgindade significa que ela não terá frutos, ela não terá filhos. Ela morrerá assim. Sem descendência. E chama a atenção, Padre Guto, que claro que as mulheres ao ouvir esse texto, elas vão dizer, elas não vão concordar. Realmente tem uma leitura, né, uma leitura com um olhar feminino desses textos, que é interessante, vale a pena a gente ouvir, né, refletir. Porque a culpa é colocada sobre a filha. Jefté faz um voto insensato e a culpa é colocada sobre a filha porque ela veio a esse encontro. Mas ela não teve culpa nenhuma, ela não fez voto nenhum. Na verdade, se alguém tem culpa aqui é o próprio Jefté. Você quer que eu concluir logo Jefté e a gente volta depois no intervalo? Concordo. Então, Jefté, por que existe esse voto em Israel? Em Israel, veja que é o único caso na Bíblia em que, de algum modo, alguém ligado a Israel, né, porque no israelita oferece sacrifício de pessoas. É o único caso. E isso se justifica, talvez, pelo substrato pagão, né, que está presente na formação de Jefté. Ele viveu ali um pouco longe de casa, então longe da lei, né, dos princípios das leis judaicas. Então, certamente, ele aprendeu esse costume fora, levando uma vida errante como bandido. E se esse caso está na Bíblia, assim dizem os comentaristas, se esse caso está na Bíblia, é para dar um exemplo, dar uma lição daquilo que não deve acontecer em Israel. Então é isso. Quando a gente volta depois do intervalo, eu digo mais alguma coisa sobre essa lei, né, a lei que previne contra sacrifícios humanos. O voto que não deve ser feito. Exatamente. Tá certo, padre. Vamos para o intervalo. Educadora é da Igreja, é do Maranhão. A Rádio Educadora está apresentando Bíblia no Rádio, com o Padre Flávio Collins. De volta com Bíblia no Rádio aqui pela Educadora. Você nos acompanha pelo nosso canal AM560, também pelo aplicativo e pelo nosso site. Conosco o Padre Flávio Collins, hoje tratando do livro dos Juízes. Você pode deixar sua questão, pergunta, mensagem de texto no WhatsApp Educadora 987572140, 987572140, mas ao final o Padre Flávio esclarece, responde as questões. Padre Flávio estava conversando com a gente sobre o voto, digamos assim, sensato que fez Jefté, correto, Padre Flávio? Exatamente. Jefté provavelmente, né, fez um voto por iniciativa pessoal, como eu estava dizendo, talvez influenciado, né, pelo ambiente em que ele cresceu, em que ele viveu, as circunstâncias familiares, foi expulso, né, para não ter parte em Israel. Então ele cresceu influenciado ali pelo substrato pagão e talvez não tenha tido consciência da gravidade do voto que havia feito. E, então por isso ele faz esse voto de sacrificar uma pessoa, né, quer dizer, sacrificarei a Deus o primeiro que vier ao meu encontro. E realmente a Bíblia hebraica, ela condena mais de uma vez os sacrifícios humanos. E tem até uma lei que diz assim, que para preservar exatamente, quer dizer que, de algum modo, há uma influência pagana, isso a gente vai comentar mais para frente, há uma influência pagã sobre Israel. Mas Israel se previne contra essa influência através de uma lei, que inclusive a gente encontra no Novo Testamento, acerca de Jesus. Todo primogênito que rasgar o útero materno será consagrado ao Senhor. Então, se ser consagrado ao Senhor, ele tem o mesmo significado de ser oferecido, claro, de ser oferecido, né? Mas no ambiente pagão, essa consagração se dava por meio do holocausto. Então, queima-se a pessoa, inclusive, né? Em geral, o animal. Mas queima-se a pessoa, se oferece em holocausto para Deus. Então, Israel tem, eu diria, uma prática diferente, mas o significado é o mesmo. Quer dizer, de consagrar essa pessoa a Deus, de oferecê-la a Deus. Acontecerá isso com Samuel, que é o próximo, né, o próximo livro a ser estudado. Padre Flávio, então é isso. Só comentando... Então, agora, por que Deus escolheu Jefté? Alguém pode se perguntar. Mas Padre por que Flávio, Deus escolhe uma pessoa com essa mentalidade, talvez não sem tanta consciência da lei de Israel? Por que esse homem é escolhido?
talvez, isso é muito comum a gente encontrar mesmo no Antigo Testamento, os caminhos de Deus, né, são bem diferentes. Então, se Deus escolheu este homem como juiz, foi para mostrar que a salvação de Israel não podia nunca ser considerada obra de mãos humanas, mas sempre intervenção misericordiosa do próprio Deus. Então, certamente é isso, né? E esse voto de Jefté é um exemplo, né, bíblico daquilo que não deve ser feito. Então, na Bíblia, nem na tradição judaica, e muito menos na tradição cristã, se permite o sacrifício humano. A não ser o sacrifício de si, como fez Jesus, né? Mas nunca o sacrifício de outro, sacrificar outra pessoa. Para contar assim, a gente chega ao último ciclo dos juízes maiores, que é o ciclo dedicado a Sansão, que é o maior mesmo, né? Vai dos capítulos 13 ao capítulo 16. E Padre Flávio, Sim. se o senhor me permite, essa história de Jefté me lembra algo que é próprio dos santuários e que às vezes a gente tem que dar uma orientação para o nosso povo quando faz promessa, quando faz um voto, né, pela intercessão do santo, São José, Nossa Senhora de Nazaré, etc. Né? Às vezes alguém pode pensar assim, eu vou fazer a promessa para o fulano de tal pagar. Né? Às vezes a gente encontra esse tipo de procedimento, mas entender também que o correto é quem faz a promessa que é o responsável por cumprir aquela promessa. Às vezes, eu estou com uma pessoa que está com uma situação tal, eu vou fazer a promessa para ela conseguir emprego, quando ela conseguir emprego, ela vai caminhar tantos quilômetros. Não. Quem tem que pagar a promessa é quem fez a promessa. Você não vai imputar ao outro aquilo que foi você que, por mais que tenha sido um gesto nobre, bonito, de intercessão, em favor de alguém, quem faz é que tem que cumprir a promessa. Aqui é porque esse episódio de Jefté me trouxe essa questão para esclarecer um pouquinho os nossos ouvintes. Às vezes o senhor que trabalha no santuário, a gente tem que dar uma esclarecida nessas dúvidas que o nosso povo tem em geral sobre as promessas. Também lembrar, né, aproveitando nesse parêntese que eu abri, é o pároco da pessoa ou o pároco do santuário que recebe, né, da igreja que recebe, tem um poder assim, digamos, poder entre aspas, claro, de moderar, de ajustar um pouquinho a promessa quando ela passa um pouquinho de algum limite, ou passa um pouquinho assim de um certo bom senso, o pároco de quem envia, de quem recebe, pode dar uma devida ajustada para o bem do fiel e para o bem daquela prática devocional. Só achei importante fazer esse acento nessa questão do voto de Jefté, Padre Flávio. É isso mesmo, não, fez muito bem, é uma atualização, né, da palavra, sem dúvida, uma aplicação para os nossos dias. Em geral, eu também comento, em geral, é verdade, é isso mesmo, né, a promessa que eu faço, eu devo pagar a promessa, né. É claro que eu posso depois convidar a pessoa, né. Pode combinar, né. Alguém conseguiu um emprego e disse, olha, eu fiz essa promessa, eu prometi fazer isso, isso e isso, agora você alcançou isso, você não quer fazer comigo? Isso é pessoa aceitar, né? Claro. Com certeza, aí certamente sim. é bom. Sim. Mas não pode obrigar, né? Como fez Jefté, que diz, vou oferecer em holocausto a primeira pessoa que vier ao meu encontro. Se não fosse a filha, seria outra pessoa. Então ele não pode, né? Se ele tivesse dito, eu oferecerei a minha vida em sacrifício, ainda assim, bem, seria insensato. Podia mesmo assim, discutir. né? O padre Cláudio Roberto Pagoberg disse, não, mas você não precisa fazer isso. Não, Deus não quer que vamos ajustar essa promessa aqui, vamos ajustar esse voto aqui, porque... Exatamente. Muito bem, pois não, padre. Vamos para o último ciclo, é isso? Então, o ciclo de Sansão, né, dos capítulos 13 a 16. Teve pergunta de Sansão no último programa, né? Perdão? Teve pergunta sobre Sansão, o pessoal está curioso sobre Sansão. Exatamente, é isso mesmo, eu ia mencionar isso, a pergunta feita ontem pelo Diácono William, né, sobre Sansão. Isso. Então, o ciclo dedicado a Sansão constitui um dos mais completos do livro, né, de fato tem mais capítulos. Ele é da tribo de Dan, e é interessante isso, né, porque ele não combate com exército, ele combate sozinho contra os filisteus. Os filisteus que estão situados ali na costa mediterrânea de Canaã, eles estão ali ao longo do mar. E ele combate sozinho, graças à poderosa força que lhe foi concedida por Deus. É certamente uma das histórias mais conhecidas, né? Mais conhecidas dos juízes, a história de Sansão, virou filme e tudo mais. E aí a gente recorda, contra quem ele lutou. Ali nós temos cinco espécie de principados, né? Essa linguagem é essa, dos filisteus, que é Ascalon, Asdod, Gaza, Acaron e Gat. Estão ali, né? Contra esses que
Sansão vai lutar. Então, Deus lhe deu um dom muito particular, né? Se dava a todos os outros, a ele, então, parece que foi desde cedo, né? Foi desde o seu nascimento. Ele foi nazireu, isso aqui é importante. Realmente esse ciclo traz coisas muito interessantes, de grande interesse, né? O seu nascimento milagroso, além da história dele, ele realmente, os pais não podiam ter filhos, né? Então ele já nasce no nascimento milagroso. E ele foi nazireu. Nazireu, interessante, você falava da promessa, eu me recordava disso, né? Que era muito comum, hoje eu não sei tanto, né? Aqui, até que não chega. Não, aqui eu já vi alguns casos em que os pais deixam o filho do cabelo crescer e fazem a promessa, né? Só vou cortar quando tiver tantos anos. É uma dessas histórias. Mas na Bíblia também tem isso, Padre Guto, é a história do nazireu. A gente leu, quando falou do livro dos números, a lei sobre isso. Ela está em número 6, 1 a 8. A legislação sobre o que nós chamamos de nazireato. E a palavra nazir, né, nazir, daí vem nazireu, significa consagrar, separar. Tem um voto de consagração, que podia ser temporário e perpétuo. Na Bíblia a gente não tem nenhum exemplo, não, de nazireato perpétuo. Em geral, por um tempo, consagra, faz uma espécie de voto mesmo, né, por alguns anos. No caso do nazireu, ele não devia cortar o cabelo, quer dizer, como se dissesse que a força de Sansão, no caso dele é isso mesmo, a força dele está nos cabelos. Por isso que quando ele teve os cabelos cortados, ele perdeu a força. E aí, como último gesto, ele pediu de novo a Deus um último desejo para libertar Israel, e lá naquele templo, amarrado junto às colunas, ele recuperou a força e destruiu o templo e matou a todos. Então, Sansão, consagrado desde o seio materno, e aí as inúmeras vitórias contra os filisteus, elas são cheias de graça, né? São vitórias de novo, né? Com bastante graça, até mesmo com um tom de anedota. O caso das raposas, que ele amarra e toca fogo e ele queima o acampamento dos filisteus. Então, depois, né, a última coisa de Sansão é a sua morte heróica, quer dizer, ele morre dando a vida ao povo. Nesse sentido, de novo, os padres da igreja, nesse sentido, viu? Apenas, os padres da igreja viram em Sansão um tipo de Jesus, que deu a sua vida para salvar o povo. É claro que uma diferença enorme, né, que Jesus não matou ninguém. Quer dizer, é outro contexto, né? Mas somente nesse aspecto de sacrificar-se, né? De oferecer sua vida em favor do povo. Então, sobre Sansão, que é bastante curioso, tem uma diferença em relação aos outros juízes, porque, em geral, os outros juízes, eles são constituídos para libertar o povo porque estão oprimidos. No ciclo de Sansão não se fala exatamente, se fala dos filisteus que estão ali, e claro, eles são mais fortes que Israel, sempre são, né? Eles são guerreiros mesmo. Mas não se fala exatamente de uma opressão do povo. As brigas de Sansão, e aí é a pergunta de William ontem, as brigas de Sansão, elas são brigas pessoais, e é por causa de mulher. Quer dizer, ele não quer casar, o pai dele até diz, mas não tem tantas mulheres entre o povo, por que se engraça com as mulheres filisteias? Então, as brigas de Sansão, todas elas são por causa de mulheres. E aí, de algum modo, tem essa coisa que é engraçada, né? O todo-poderoso Sansão, que derrota aí com uma força extraordinária milhares de pessoas, ele sempre está, diria, refém, de algum modo, né? Ele é fraco, na verdade, quando se trata de mulheres. Então, as mulheres fazem dele o que querem. E isso, inclusive, eu li uma vez um artigo que tinha essa seguinte pergunta, em italiano, né? Que te faz Sansão na Bíblia? Quer dizer, o que Sansão faz na Bíblia? Quer dizer, qual o lugar de Sansão na Bíblia? E a conclusão, para a gente já responder a pergunta, é: quem é Sansão? Aí a resposta é: Sansão, na verdade, é Israel. Sansão é um retrato do que é Israel. Ou seja, consagrado, separado por Deus. Lembra de Êxodo 19? Te colocaria à parte, né? Separado de todas as nações. Então, consagrado, separado, receptor, né, de um carisma especial, quer dizer, amado por Deus, com ele Deus caminha. No entanto, ele sempre foge, quer dizer, ele vai atrás de outros deuses. No caso aqui são as mulheres representam os deuses. E por causa desses deuses, ele vai, obviamente, perder a sua força, perder, diria, o seu carisma.
Então, Sansão representa Israel. Separado, amado, mas sempre dando as costas, indo para lugares para os quais Deus os proíbe de ir. Exatamente o território dos pagãos, o território dos filisteus. Então, Sansão é um retrato do verdadeiro Israel. No caso da Lila, aqui representa aquilo que atrai, aquilo que seduz. Essa é uma linguagem muito própria tanto do livro dos Juízes como dos livros que virão a seguir. Então, Israel que se deixa seduzir pelo estrangeiro, pelos deuses estrangeiros. No caso aqui da Lila, é aquela que seduz, engana e mata. Muito bem. Padre Flávio, comenta um pouquinho a questão do... Acho que o ouvinte quer saber também a história do corte do cabelo, da Lila faz isso aí. Acho que vale um comentário seu. Tá, vamos ao texto diretamente. Pronto. Estou no livro errado, estava no Deuteronômio. Então, Juízes 16. Sansão é traído por Dalila. Está no capítulo 16, né? De novo, o contexto é esse. O todo-poderoso Sansão, que não há valente, né, para ele se deixa sempre seduzir pelos seus amores. E aí acaba revelando o seu segredo. Então, capítulo 16, versículo 4 seguinte. Depois disso, ele amou uma mulher do vale do Soreque, cujo nome era Dalila. Os príncipes dos filisteus foram procurá-la e disseram-lhe: seduze-o e descobre de onde vem a sua grande força e com que meio poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para então o prendermos. Cada um de nós te dará 1.100 ciclos de prata. Não era pouca coisa não. Dalila disse a Sansão: conta-me, eu te rogo, de onde vem a tua grande força, com que seria preciso amarrar-te para que fosses dominado? Sansão lhe disse: se me amarrassem com 7 cordas de arco frescas, que ainda não tivessem sido postas a secar, eu perderia minha força e seria como um homem qualquer. Aí Dalila vai, conta, e eles fazem isso, mas Sansão arrebentou todo, ele começou também a jogar com ela, né? Aí vou dar um salto, vamos ler todo. Versículo 10. Então Dalila disse a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentiras, mas agora eu te rogo, dá-me a conhecer com que seria preciso amarrar-te. Ele lhe respondeu: se me amarrassem com cordas novas que não tivessem ainda sido utilizadas, eu perderia minha força e me tornaria como um homem qualquer. Então Dalila tomou cordas novas, amarrou com elas e gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto. Mas ele rompeu como se fosse uma linha as cordas que tinha nos braços. Aí de novo, né? Então disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Conta-me com que devo amarrar-te. Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeleira com a urdidura de um tecido e as apertares com um pino, eu ficarei fraco e me tornarei como qualquer homem. Enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeleira com a urdidura, apertou-as com o pino e gritou: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Ele despertou do sono e arrancou o pino com o tecido. Disse-lhe Dalila: como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? 3 vezes zombaste de mim e não me fizeste saber onde reside a tua grande força. Como todos os dias ela importunasse com as suas palavras, quer dizer, foi mais que 3, né? E o fatigasse, ele se angustiou até a morte. Então lhe abriu todo o seu coração. A navalha jamais passou pela minha cabeça. Disse-lhe ele: porque sou nazireu de Deus desde o seio da minha mãe. Se me cortassem os cabelos, a minha força se retiraria de mim, perderia meu vigor e me tornaria um homem como qualquer outro. Então Dalila fez o que Sansão disse e aí de fato ele foi preso. Aí ó, a continuação da narração mostra então que depois é o desfecho final, né? Sansão terá os olhos furados, né? Cabelo cortado, olhos furados, e depois será levado aí como prêmio para um grande banquete onde estarão reunidos todos os príncipes filisteus no templo, e aí Sansão pede que alguém o leve para junto das colunas. Ele pede a Deus, faz uma oração. Deus, apesar de o cabelo não crescer, mas lhe dá de novo a sua força, e ele derruba as colunas do templo, matando todos. E a sua vingança também ele morre. Então é isso, né? Sansão, o grande dominador dos filisteus, é dominado por causa do seu amor por Dalila, que consegue então o segredo da sua força.
Interessante, Padre Flávio, que na história ela engana ele várias vezes e ele novamente sempre vai contando, vai dando corda, mas acaba, né? Alguém poderia dizer, mas foi meio bobinho o rapaz, né? Podemos dizer assim. No tema da anedota, né, do bom humor que o livro traz vez ou outra. Pois é. Vamos às questões? Vamos lá. Muito bem. Aqui a gente tem uma participação, nosso querido Macedo está aqui. Saudações, Padre Flávio e Padre Guto, todo o povo de Deus. Gedeão, da tribo de Manassés, ele fala ao anjo: meu clã é o mais fraco da tribo. O que significa clã mais fraco da tribo? Quando uma tribo sofria uma punição do Senhor, sofria todo Israel, já que são 12 tribos? No Antigo Testamento, Deus dá a impressão de ser um Deus vingativo. Se o povo não cumpre sua lei, Deus pune. Ele é um Deus vingativo? Moisés, por diversas vezes, teve que interceder. E aí o Macedo conclui: parabéns a todos os sacerdotes do nosso Maranhão e do Brasil e do mundo, especialmente de nossa arquidiocese. Saúde ao nosso arcebispo, Dom Belisário. Muita força e coragem, paz e sabedoria para vocês guiarem seus rebanhos. E o Macedo traz essas questões, Padre Flávio. Muito bem, deixa eu me lembro de todas elas, né? Então, posso repetir aqui? Bem, a tribo está ligada ao nome, né? Então, a tribo quer dizer formada pelo nome dos filhos de Jacó. Então, são 12. Sim. E aí, é claro que uma tribo, ela se divide depois, né? Tem filhos, e aí vão se casando, depois vai crescendo, né? E, digamos assim, há uma espécie de subdivisão da tribo, né? A tribo é dividida em famílias, um grupo de famílias forma um clã. Essa palavra clã, inclusive, é muito usada hoje, né, Padre Guto? Não vou dizer em que contexto, mas tem. Se usa e diz, olha, o clã fulano de tal, o clã tal, o clã assim. Então, é uma espécie de subdivisão dentro da própria tribo, né? A tribo é formada de vários grupos, né? Grupos de pessoas que pertencem, que têm a mesma origem. A mesma origem nós somos filhos de Manassés, por exemplo. Então, são vários grupos de famílias que pertencem àquela tribo. Esses grupos são chamados de clãs. É a primeira coisa. Marcelo, já quer que eu antecipe a conclusão do livro. Quando se fala de uma tribo, normalmente, né, aqui, vamos falar de Manassés. Manassés está sendo oprimida por Madian. E no final, na leitura final do livro, se vai deduzir que o sofrimento, na verdade, é de Manassés. Quer dizer, aquela tribo que está sendo oprimida. Mas o povo compreende, né, as outras tribos compreendem que essa tribo pertence a um povo maior, chamado povo de Israel. Então, o sofrimento de uma tribo é, na verdade, atribuído ao sofrimento de todo Israel. Por isso que muitas vezes se fala essa linguagem, né? Que Israel foi oprimido. Mas não foi Israel como um todo, é aquela tribo. Mas por aquela tribo pertencer ao povo de Israel, então, esse sofrimento é entendido como todo Israel. É pouco parecido, Macedo, com a analogia que faz São Paulo do corpo, né? Bem, o braço na perna, mas se o braço está doente, a perna também sente. Para dizer que nós somos, né? A imagem que a igreja é um todo, né? Feita de vários membros. Então, as tribos é como se fosse isso, né? Um corpo, cada tribo é um membro do corpo, mas esses membros formam um todo. Então, se uma parte obtém uma derrota, é todo Israel que sofre. Se uma parte obtém uma vitória, é todo Israel que se alegra. Depois ele perguntou sobre o Deus vingativo. Entra naquela história do antropomorfismo, né? A gente já mencionou que não é que Deus seja assim, é Israel que compreende que Deus seja assim. Então, Israel é que projeta para Deus aquelas coisas que são próprias, que são seus sentimentos. Então, o povo era vingativo e acaba atribuindo a Deus essa linguagem de Deus vingativo. E, quer dizer, ao longo da história, né, bíblica, não é que Deus vai se revelando, eu gosto de dizer isso, né? É o povo que vai compreendendo mais, porque Deus se revela como um todo. Mas Israel é incapaz de compreender, né, toda a revelação de Deus. Então, a compreensão é que é progressiva, ela vai compreendendo que Deus é Deus. Deus não é sujeito a sentimentos, né, de vingança ou de zanga e vai punir. Isso é uma linguagem propriamente, né, antropológica que é atribuída a Deus. Por isso que a gente diz, fala de a linguagem antropomórfica para Deus. Muito bem. E a melhor imagem de Deus que nos dá é o próprio Jesus, né, Padre Flávio? Aí ele vai nos dar a imagem perfeita. Padre, só mais uma mensagem aqui. A Maria do Carmo, sempre gentil, saudando, desejando
tudo de bom e agradecendo pelo programa. Penso que agora a gente já pode concluir, se você quiser dar uma última palavra e depois dê a bênção para nós. Muito bem, a gente não concluiu o livro dos juízes ainda, né? Falta a gente falar brevemente dos juízes menores, certo. mas vai ficar para o próximo programa que a gente conclui, Perfeito. uns 10 minutinhos para a gente... Aí eu peço que leiam em casa, Padre Guto, o capítulo inicial, a segunda introdução, na verdade, que vai... É o capítulo 2, versículo 6, até o capítulo 3, versículo 6. É uma introdução que é um pouco a chave teológica de todo o livro dos números, meu Deus do céu, eu aqui com números, do livro dos juízes. Então, capítulo 2, 6 a 3, 6. Leia nos detalhes, porque ali tem a chave, né, de interpretativa de todo esse período do livro dos juízes. Perfeito, irmão. Dá-nos a bênção. Então, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele que é Deus misericordioso e fiel, que não se vinga jamais, mas que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abraço, Padre Flávio, muito obrigado. Abraço. Padre Flávio Collins, reitor do Santuário Nossa Senhora de Nazaré no Quatraque, professor de Bíblia na Faculdade Católica IESMA, aqui no Bíblia no Rádio, que volta no próximo programa, nosso aprofundamento bíblico na Rádio Educadora, é da Igreja, é do Maranhão. Tchau, tchau. A Rádio Educadora do Maranhão apresentou Bíblia no Rádio, com Padre Flávio Collins.